Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais importantes e, eu diria, mais emocionantes da Bíblia, Deuteronômio. Ele é muito mais que uma simples coleção de leis, viu? É como um testamento final, uma ponte poderosa que conecta toda a jornada de uma nação no deserto com o futuro que os esperava numa nova terra. Vamos começar essa análise? Agora, para pensar um pouco. Se você tivesse uma única, última chance de falar para uma nação inteira, o que você diria? Quais seriam as palavras escolhidas para deixar uma mensagem que durasse por gerações? Que conselho seria o mais vital de todos? E olha, isso não é só um exercício de imaginação, não. É exatamente esse o cenário que dá vida ao livro de Deuteronômio. Pois é, foi exatamente essa situação que Moisés encarou. Pensa só, depois de liderar o povo de Israel por 40 anos no deserto, ele está ali na fronteira da Terra Prometida, uma terra que ele mesmo não vai poder entrar. Então, os discursos dele, que foram reunidos em Deuteronômio, são o seu legado, sua mensagem final e super urgente para aquele povo que ele tanto amava. O nome do livro já dá uma pista bem interessante para a gente. A gente conhece como Deuteronômio, que vem do grego e significa segunda lei. Mas olha só que curioso, o título original em hebraico é Eler HaDevarim, que quer dizer estas são as palavras. Isso muda tudo, né? Mostra que a intenção real não era criar uma lei nova, mas sim explicar, repetir com paixão a aliança para uma geração que não estava lá no Monte Sinai. E o lugar onde tudo isso acontece? Isso é fundamental. Eles estão acampados nas planícies de Moabe, do outro ladinho do Rio Jordão. A geração que saiu do Egito original já tinha morrido no deserto. Agora é uma galera nova que está ali prontinha para conquistar a terra. E Moisés, o líder de uma vida inteira, está preparando eles para um futuro sem a sua presença. São, literalmente, as últimas palavras de um líder para o seu povo. Então, qual era a missão de Moisés com esses discursos? Era algo muito, mas muito mais profundo do que só ficar lendo uma lista de regras. A verdadeira missão era forjar a identidade da nação. Era fazer com que eles se lembrassem de onde vieram para poderem garantir o futuro. A essência de tudo era memória e renovação. E essa missão toda se apoia em 3 pilares, 3 coisas super importantes. Primeiro, fazer essa nova geração se lembrar de como Deus foi fiel com eles. Segundo, levar cada um deles a renovar pessoalmente a aliança que seus pais fizeram. E o mais importante de tudo, gravar no coração deles o maior mandamento de todos, amar a Deus acima de tudo. E isso nos leva diretamente ao coração de todo o livro, a declaração conhecida como Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Gente, isso não é só um versículo, é o credo fundamental, é a base da fé de Israel e a expressão máxima de tudo que Deuteronômio quer dizer. É um chamado para uma lealdade total e um amor sem reservas. E o jeito que Moisés organiza tudo isso é simplesmente genial. É como se fosse uma peça de teatro, sabe? Dividida em 3 atos. Primeiro, ele olha para o passado. Depois, ele foca no presente, explicando como eles deveriam viver. E, por fim, ele projeta o futuro da nação. Vamos acompanhar essa jornada. O primeiro ato, então, é uma grande retrospectiva. Moisés não começa com regras e leis, ele começa com história. Ele leva o povo numa viagem pela memória, relembrando de onde vieram e como Deus agiu de forma poderosa por eles em cada passo do caminho. E essa volta ao passado não era para dar saudade não, hein? Tinha um propósito muito claro, construir a fé daquela nova geração. Ao recontar a libertação do Egito, as vitórias no deserto, o cuidado de Deus, Moisés estava basicamente dizendo, olha, o mesmo Deus que foi fiel no passado vai ser fiel no futuro. Confiem nele. Ok. Com o passado bem fresco na memória de todo mundo, o segundo ato se volta para o presente. Depois de lembrar quem Deus é e o que ele fez, agora Moisés explica o que Deus requer. Essa é a parte mais longa, que detalha os termos da aliança, adaptando a lei para a vida que eles teriam na Terra Prometida. E o que impressiona aqui é que essa lei não era só sobre rituais de adoração. Não, ela entrava em tudo. Desde a repetição dos 10 mandamentos, que era a base de tudo, até leis de justiça social, que protegiam os mais pobres, os estrangeiros, os órfãos. Tinha regras para adoração, para garantir que fosse pura, e até diretrizes para futuros líderes, como reis e profetas. A aliança deveria moldar cada pedacinho da vida deles. E aí a gente chega no terceiro e último ato, a parte profética. E aqui, gente, o tom da conversa muda. Fica mais sério, mais urgente. Moisés apresenta o futuro da nação não como um destino já escrito, mas como uma consequência direta das escolhas que eles mesmos fariam. A escolha que Moisés coloca na frente deles é cristalina, sem meio termo. É tipo uma encruzilhada com 2 placas bem grandes. De um lado, a obediência à aliança, que levaria à bênção, à vida, à prosperidade na terra. Do outro lado, a desobediência, que levaria a maldições, a desastres e, no fim, ao exílio daquela mesma terra que eles estavam prestes a receber. O destino estava nas mãos deles. Mas a história não termina nesse clima de suspense, não. Para ajudar o povo a fazer a escolha certa, Moisés realiza um dos atos mais importantes do seu legado, a transição da liderança. Ele nomeia publicamente Josué como seu sucessor, garantindo que a missão de entrar na terra iria continuar.
E esse momento, essa passagem de bastão, é absolutamente crucial. A nomeação de Josué, que já vinha sendo treinado há 40 anos, era um sinal claro da providência de Deus. Mostrava que, mesmo que o líder humano fosse mortal, o plano de Deus para o seu povo ia continuar avançando. Era um momento de perda, claro, mas também de uma imensa esperança. E assim, Deuteronômio deixa a gente com uma reflexão que mexe com a gente. O livro termina com a morte de Moisés, mas a escolha que ele apresentou a Israel atravessa os séculos e chega até nós. A questão da lealdade, de se lembrar do que Deus fez e de amá-lo, isso não ficou lá nas planícies de Moabe. Ela ecoa em cada geração, apresentando a mesma escolha fundamental entre dois caminhos. A pergunta que fica no ar é: qual caminho será escolhido?